Boa noite. Aleluia. Vamos orar uma noite de glória. Todas as vezes que nos reunimos ao redor da palavra, é noite de poder. Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Então fique como você desejar, de pé, olhos fechados. Vamos adorar aquele que já fez tudo por nós. Comece a pensar que Deus está bem na sua frente. Deus está bem na sua frente. E você está dizendo para Ele que você o ama. É um exercício. Diga para Ele: eu te amo, Pai. Eu amo a Tua palavra é viva. Tua palavra é eficaz, Tua palavra é cortante. Tua palavra me levanta. A Tua palavra me faz andar sobre as águas. A Tua palavra me faz saltar muralhas. A Tua palavra, Pai, ela traz luz no meu caminho. A Tua palavra, ela é tão eficaz, tão suficiente. Não existe nada maior do que a Tua palavra. Tua palavra é tremenda, a Tua palavra traz revelação. A Tua palavra, Pai, traz exortação. A Tua palavra, Pai, é tão poderosa, é gloriosa. É como a Tua glória enchendo a terra. Tudo foi criado pelo poder da Tua palavra. Nessa noite adoramos aquele que tudo fez por nós. Nessa noite adoramos aquele que é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. Infinitamente mais do que poderíamos imaginar. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário. Um Deus que revela corações. Um Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Um Deus que revela corações, que domina sobre tudo e sobre todos. Não existe nada, Pai, maior do que a Tua palavra. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer por nós essa noite. O Senhor vai aonde ninguém poderia ir por nós. O Teu braço, Pai, não é curto para que não possa alcançar aquilo que almejamos. O Teu braço não é curto para que não possa nos alcançar e nos tirar de qualquer lugar de fraqueza. O Senhor é poderoso demais, o Deus todo suficiente. E para nós, Pai, é uma honra poder chamá-lo de Pai. É uma honra poder chamá-lo de Pai. É honra para nós dizer: Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Pai, um Pai amado. O Senhor veio da eternidade, andou por essa terra e revelou o Teu coração para nós. Muito obrigada, Pai. O Senhor tem nos cercado com alegres cantos de livramento. O Teu amor é infinito, o Teu amor é eficaz, o Teu amor é cortante, o Teu amor é fiel. Glorificado seja Teu nome nessa noite. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está comigo aqui, por cada pessoa que está pela internet. Obrigada pela Tua mão estendida neste lugar, nessa noite. O Senhor é doce, o Senhor é bom para nós, o Senhor é bom para nós. O Senhor é bom, o Senhor é aquele que perdoa pecado, que nos lava no sangue do Cordeiro. É aquele que nos ajuda e nos sustenta. Muito obrigada, provedor, protetor, que nos dá a direção precisa. Obrigada pela manifestação de cura neste lugar, nessa noite. Manifestação de cura pela internet. Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso provedor. Tu és tudo para nós, Pai, Tu és tudo para nós. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Te amamos, Te amamos. Santo de Israel, Deus conosco, Santo de Israel, poderoso demais, poderoso demais. Obrigada, Pai, se os Seus olhos estão atentos ao clamor de cada coração. Não temos medo. É maravilhoso poder dizer que Tu és o nosso Pai. Te adoramos, Santo, Santo, Teu nome seja glorificado,
Teu nome é glorificado na terra e no céu. O Teu nome é poderoso, o Senhor nos ama. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigada pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Não há Deus maior, não há Deus melhor que o Senhor. Criou o céu, criou a terra, criou tudo que vemos. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. No poder do nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 1. Eu quero falar sobre o nosso Supremo Pastor, o cabeça da igreja que é Cristo. Porque eu tenho observado que as pessoas estão buscando encher os templos com pessoas. Então existe um apelo muito grande para você encher a igreja. Então eles fazem de tudo para atrair as pessoas. O poder emocional apelativo da emoção é muito forte. A emoção te atrai, mas existe uma força maior que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior força que nós temos. E quando você olha para a igreja, você precisa olhar a orientação do Supremo Pastor da igreja. Quais são os padrões do nosso Supremo Pastor? Qual é o padrão dele para nós? Qual é a orientação do cabeça da igreja? Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o Supremo Pastor da igreja. E quando você começa a pensar a respeito disso, você começa a olhar todas as instruções que Jesus deu aos discípulos, principalmente a última instrução antes deles sair e subir e voltar ao céu. Ele deixou uma instrução muito precisa para eles. E é a mesma instrução que você tem que ter no seu coração. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu vejo que as pessoas estão preocupadas em aumentar números na igreja, mas o meu maior desespero é saber que as pessoas nem sabem o que é nascer de novo. Se você perguntar para qualquer pessoa dentro de uma igreja, você nasceu de novo? Você sabe o que é nascer de novo? Elas não sabem. Elas sabem os dogmas da igreja, elas sabem o ritual da igreja, elas sabem o que ela tem que fazer na igreja. Mas se você perguntar, você nasceu de novo? Você sabe o que é nascer de novo? Você sabe como nascer de novo? As pessoas não sabem. Isso é muito aterrador, pelo menos para mim. Eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas estão indo para o inferno e nem sabem disso? Milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno. Principalmente tem um grande número de pessoas dentro de denominações que estão indo para o inferno. Tem pessoas pregando o evangelho que estão no inferno, estão mortas. São profissionais da fé, e tem milhares de profissionais da fé. Só que isso não pode ser normal para você. Você não pode olhar para a sua casa, para a sua família, para o teu vizinho, e você sabe que ele está morto, e você não faz nada. Você não se importa. Eu fico chocada quando eu vejo pais que se dizem cristãos estarem mais preocupados aonde o filho vai estar, em que faculdade ele vai frequentar, que roupa ele vai ter que comprar. Mas o filho está morto, vai para o inferno. E ele não se preocupa, ele está preocupado com a festa, com o carro, com a faculdade. Isso não pode ser para você nem para mim. Nós temos que entender que não é que existe uma autoridade em nós.
Então vamos ver o que o nosso Supremo Pastor, o cabeça da igreja, o padrão dele para nós nessa noite. Que não está, não está aqui nessa passagem que eu vou ler, está lá em Mateus, mas eu quero ler com vocês, antes de chegar em Mateus, mostrando na Bíblia que ele é o Supremo Pastor, que ele é o cabeça da igreja. Então Jesus é o cabeça da igreja. Então você tem que olhar qual é o padrão dele, o padrão de Jesus para você. Eu não quero que os meus amigos estejam no inferno, nem os meus sobrinhos, nem os meus vizinhos, nem a minha cidade, nem o meu país. Eu só tenho um jeito. Eu tenho que cuidar de mim. Você cuida de você. Porque existe um chamado para você, existe um chamado para mim. E só tem uma pessoa que pode revelar o seu chamado e o meu chamado cada vez com mais força. É a pessoa do Espírito Santo. Então não vamos fazer vista grossa nessa noite. Vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz. O diabo está com medo de você. Ele está morrendo de medo de você e de mim. Porque você tem uma autoridade que ele não tem. O diabo perdeu lá no Jardim do Éden. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele só pode fazer na sua vida o que você permitir que ele faça. Só isso. O mundo inteiro está morto. Jaz no maligno, a Bíblia diz. Tudo que você enxerga, tudo que você vê. A palavra de Deus é a verdade. Um dia eu fiquei pensando sobre a ciência. O que a ciência descobriu, o que ela descobre. Só que a ciência estuda um mundo caído, um mundo morto. A ciência não consegue estudar o mundo antes da queda. Então, tudo que a ciência estuda é o mundo caído. Deus é acima de todas as coisas. Eu não preciso da ciência para provar que Deus é real. Não tem nada a ver com a minha fé, eu creio. Eu nunca fui no céu, mas eu creio que o céu existe. Porque está na Bíblia. Eu nunca fui no inferno, nem quero ir, porque Jesus foi no meu lugar. Mas eu sei que ele existe. Então você tem que crer na palavra. A palavra de Deus é a verdade para você e para mim. E a palavra de Deus nos dá vitória diante de qualquer situação. Então vamos pegar aqui 1 Pedro 5, versículo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Só por causa do versículo 4, que fala que ele é o Supremo Pastor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, Rita, o rebanho de Deus, o rebanho não é meu. Você está pastoreando um rebanho, Rita, que é meu. Eu sou o bom pastor. Eu dei a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou. E elas me seguem. E ele tem um aprisco gigantesco, só tem um aprisco. E todas as ovelhas ele leva para este lugar, de todas as nações da terra. Todas vão para o mesmo aprisco. É o mesmo pastor. Nós somos rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Estar à frente não é tão confortável como vocês podem imaginar. Você tem que ser um modelo para o rebanho. Muitos chamados acontecem, tem
chamado de pastor, mas tem maneiras que Deus trabalha com cada chamado de pastor. Tem pastor que é tempo integral, tem pastor que tem trabalho secular. Isso é muito pessoal. E é o Supremo Pastor que cuida de tudo isso. Jesus subiu aos céus e deu dons à igreja. É Ele que deu os dons para nós. É Ele que faz tudo por meio de nós. Por isso precisamos do Espírito Santo para revelar esse plano maravilhoso. Daquilo que você foi chamado, que eu fui chamada. Vou repetir o versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, que é Cristo, recebereis a inacessível coroa da glória, a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Vai para Efésios capítulo 1. Vamos continuar vendo que Jesus é Supremo Pastor, o cabeça da igreja. Efésios 1. Efésios é uma carta maravilhosa de Paulo. Efésios 1. Vou pegar, ele está orando aqui pelos cristãos de Éfeso. Pega do versículo 18, olha a oração dele. Eu vou ler do versículo 18 até o 23. Então ele começa, olha a oração dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o supremo pastor. E você tem que prestar atenção, se ele é o supremo pastor, qual é o padrão para a igreja dele? Não é o meu padrão, não tem que ser os meus padrões, tem que ser os padrões dele. Por que isso é importante nessa noite? Para você entender que Deus espera de você como ovelha, que você tem um bom pastor que cuida de você. E ele deu uma instrução maravilhosa para mim e para você. Vamos continuar. E qual é o seu corpo, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pega, vai um pouquinho para frente, Colossenses 1:18. Que fala que ele é o cabeça da igreja. Toda a igreja deveria ter como objetivo e como padrão estabelecidos para o lugar onde eles estão congregando os padrões do Supremo Pastor. Eu tenho observado que as pessoas não estão mais se preocupando se a pessoa nasceu de novo ou não nasceu de novo. Você tem que perguntar, você nasceu de novo? Você tem que perguntar, você nasceu de novo? Filho, você nasceu de novo? Você entende que é nascer de novo, meu filho? Você sabe que ele não nasceu. Você sabe que você tem que pregar para ele. Só que você não quer pregar. Você não quer exercitar a sua fé. Esses dias eu falei para uma pessoa, ele falava da mãe dele, eu disse, sua mãe nasceu de novo? Ele disse, não. Então eu acho bom você andar rápido. As pessoas, quando você lê na Bíblia que o amor iria se esfriar nos últimos dias, não é amor do mundo que vai se esfriar nos últimos dias, é o amor da igreja, das pessoas que estão na igreja. Que o mundo não conhece o amor.
Você conhece o amor, você nasceu de novo. Você traz na sua nova natureza o amor verdadeiro do Pai. Então você não pode simplesmente não ligar, não se importar. E se você não está ligando, não está se importando, tem alguma coisa errada com você, você nasceu de novo? Você tem que perguntar para você. Porque tem alguma coisa errada. Olha só, em Colossenses 1, vou começar do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas. Foi Ele que nos libertou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino de Cristo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele fala de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, o supremo pastor. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então vamos ver o que o supremo pastor, o cabeça da igreja, tem como padrão para você e para mim. Pega Mateus 28. Agora vamos começar a nossa jornada. Oh, aleluia! Mateus 28. Versículo 18. É o último capítulo de Mateus. Mateus 28, versículo 18. Você tem que começar a pensar qual é o padrão da igreja. Olha para a igreja primitiva. Você quer conhecer como a igreja começou, iniciou? Leia o livro de Atos. Atos conta a história da igreja. Você precisa conhecer o começo da igreja, como tudo começou. Você tem que se importar, você tem que se interessar por isso. Porque a sua vida não é só trabalhar. Jesus disse o seguinte: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A minha vida não é aquilo que eu tenho, que eu possuo. A minha vida está nele, ele é a minha vida. Então, se você não tem essa vida, você não tem nada. Por isso que ele falou para aquele homem: você foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Se você não sabe, o tempo, o reloginho está passando. Os segundos estão passando. Você está envelhecendo. Cada milésimo de segundo as minhas células estão envelhecendo. Não tem nada que eu possa fazer para pará-las. Eu não consigo fazer isso. E não adianta nem eu orar para isso não acontecer, porque já está, vai acabar, esse corpo adâmico vai perecer, ele vai voltar ao pó. Então essa oração eu não posso fazer. Eu tenho que entender que o meu homem interior é o verdadeiro. E ele se renova dia após dia. Eu quero que você comece a pensar o tempo todo, quem estiver na tua frente, e você vai ter que pensar o seguinte: será que fulano nasceu de novo? Será que eu pergunto ou não pergunto se ele nasceu de novo? Acho que eu vou perguntar. Se ele perguntar para mim qual igreja que eu frequento, eu vou perguntar: você nasceu de novo? É uma ótima estratégia, porque as pessoas pensam sempre em denominação. E você não tem nada a ver com denominação. Você não levanta a bandeira de uma denominação. Você tem que entender que somos todos família de Deus. Que todo o evangelho tem a ver com Jesus e o reino dele, só isso. É Jesus e o reino dele. Não é o meu reino, o reino é dele. A Bíblia inteira fala de Jesus. A Bíblia inteira fala para você escolher a vida e não a morte. Por que eu vou escolher a morte se eu posso escolher a vida? Por que eu vou perecer se eu posso não perecer? Você tem que entender que Ele é o teu protetor. Ele é o teu provedor.
Tudo que você tem que fazer, que a sua carne não quer fazer, que a religião não quer que você faça, é passar tempo com teu Pai Celestial. É só isso. É como um casamento. Você escolheu ficar com aquela pessoa até que a morte te separe dela. Tá, é uma longa jornada, né, Takao? Longa jornada, ô glória! E é uma jornada de perdão, é uma jornada onde você tem que ceder. É uma jornada, é um relacionamento. Você tem que se relacionar com Deus, intimidade. Não é uma fórmula. Não dá para dar fórmula de casamento. Porque é relacionamento. Não posso pegar a fórmula do casamento da Fran e usar, olha, vou usar essa fórmula e vou dar para Maria. Não funciona. Porque é tudo muito pessoal. Eu posso mostrar padrões de um relacionamento, um bom relacionamento. Mas tudo é muito íntimo. Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar: as pessoas precisam nascer de novo. O meu vizinho tem que nascer de novo. Os meus funcionários precisam nascer de novo. O time de futebol que eu tanto torço tem que nascer de novo. Vamos lá, vamos ver. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade pertence a quem? A Jesus. Pertence ao diabo? Não. Pertence a Jesus. Toda autoridade me foi dada. Então não fique dando muito ibope para o diabo. Não dê ibope para ele. Comece a pensar no poder da palavra de Deus. Comece a pensar no poder que está em você por causa da nova natureza. Há muitos anos atrás, logo quando eu me converti, eu era sempre fui muito avivada. Sempre quis muito anunciar o Evangelho. Não era muito parecida com a Cici, mas eu queria que todo mundo nascesse de novo. E me falaram de uma pessoa que queria nascer de novo. Não queria nascer de novo. Ela estava numa situação muito difícil. Ele era um pai de santo e me deram o endereço. E falaram de mim para ele que ele queria, naquele dia, ouvir a palavra. Só que a pessoa que estava comigo, com quem eu comentei, falou: você não pode ir sozinho, você tem que ter uma semana de jejum, você tem que estar preparada. Você vai sozinha falar com uma pessoa dessa? Você tem que estar preparadíssima. Você jejuou? Eu falei: não, mas agora não dá tempo de jejuar, tem que ir agora? E a pessoa ficou comigo e falou: eu não posso ir, eu não jejuei, você vai sozinho. Eu falei: eu vou. Eu lembro até hoje. Tinha uma porção, lógico que era um lugar onde ele frequentava, ele estava todo paramentado, só que eu não estava me importando com o externo dele. Ele queria algo que eu tinha e podia dar para ele. E ele se converteu. Não teve nada de manifestação, não teve nada disso. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Você é luz. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Você tem uma autoridade. Você não tem que sair por aí expulsando demônios. Eles que correm de você. Você não tem que fazer tardalhaço. Muitas pessoas endemoniadas já caíram endemoniadas aqui. Mas ninguém percebeu. Porque eu não deixei fazer escândalo. Porque o diabo ama fazer escândalo. É você que tem autoridade. Você que tem que saber quem você é. O nome que você chama acima de qualquer outro nome. Muitos acharam que caiu na unção. Não caiu na unção, caiu endemoniado mesmo.
A palavra de Deus é a verdade. Você tem que crer na palavra. Deus não exalta homens. E você vai ver comigo aqui, olha só, o resumo da fala de Jesus. Deus exalta sempre a palavra dele. É a palavra de Deus que é importante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Ele está comigo? Está, ele disse que estaria, até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Está dizendo o seguinte, olha, você diga às pessoas que elas precisam nascer de novo. E como que elas vão nascer de novo? Vocês têm que ensinar para elas, dizer para elas, vocês precisam nascer de novo. E como que vocês vão nascer de novo? Aceitando a Cristo como seu único Senhor e Salvador? Esse é o resumo anunciando. E quando elas aceitarem e colocarem a fé em mim, tem o segundo passo, que elas se tornem discípulas. Ensine a elas como crescer. Esse é o verdadeiro discipulado. Ensine a pessoa como ela cresce, como ela amadurece. O discípulo não é para você. É dele, é para ele. O reino é dele. Não é seu. É dele. Então você tem que discipular, a pessoa tem que aprender como crescer, como amadurecer nessa salvação. Vamos pegar Marcos 16. E Jesus queria que, da mesma maneira que ele ensinou para eles, que eles ensinassem também para as pessoas. Pega Marcos 16, 15. E quando eu leio, é muito interessante, porque Deus me chamou a atenção aqui. Eu já li muitas vezes esse texto. É um texto que a Cici ama. Marcos 16. Se tem um texto que a Cici já sabe de cor e salteado, é esse. Marcos 16. Pega comigo a partir do versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Nem todo mundo nasce filho de Deus, nasce criatura, tem que nascer de novo. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, ora, machori, candamas. Você pode falar em outras línguas se você crê em Jesus, se você nasceu de novo. E pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. Onde ele está hoje? À destra de Deus. E eles, tendo partido, pregavam em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus confirma a sua palavra. Não era a palavra deles, era a palavra de Deus sendo confirmada. Deus não exalta pessoas, ele exalta a palavra dele. É a palavra dele que ele confirmava. E se você começar a pensar, Jesus e os apóstolos, eles se concentraram em fazer a vontade de Deus, em seguir a instrução de Deus. Se eu seguir a instrução de Deus, tudo vai acontecer. Porque é a palavra dele que diz. É a palavra dele exaltada, ele não vai exaltar indivíduos. Isso é muito importante você entender, ele não vai exaltar a Rita. É a palavra dele sendo confirmada por meio
da obediência da Rita à palavra dele. É por isso que quando você está enfermo, a sua carne, ela vai dizer para você que ela vai morrer. Só que você tem que olhar a palavra de Deus. Ele vai confirmar a palavra dele naquela situação, porque você crê nele, porque você crê nessa palavra. Há muito tempo, o Toto, irmão daqui, passou uma situação difícil. Ele teve um acidente. E naquela noite, a mãe dela, a Sônia, me contou que, naquelas horas, ela começou a orar em línguas diferentes. Ela orava e ela sabia que não era uma oração como ela fazia normalmente. E ela não conseguia parar de orar. Ela podia parar, mas havia alguma coisa dentro dela que dizia, não para, continua, continua. E ela disse que ela subia escada, descia escada, e ela orava. Ela subia e descia aquelas escadas. Da casa dela orava e orava e orava. Eu creio que naquela noite Deus usou a oração dela como uma oração de intercessão, verdadeira intercessão, porque o Toto foi considerado morto no asfalto. E de repente alguém cobriu, ele chegou a ser, alguém colocou um jornal, alguma coisa sobre ele, não foi? Alguma coisa cobriu o Toto. E de repente, quando chegou uma pessoa, viu que ele mexeu. Mexeu o pé. Oração de intercessão tem poder quando vem de Deus. A Sônia não escolheu interceder, ela nem sabia para que ela intercedia. Ela nem sabia o que estava acontecendo com o filho dela, que não chegava no horário que deveria chegar. Ele poderia ter morrido, mas Deus usou a Sônia como um canal de intercessão. Eu acredito nisso. E ele não morreu. Então você tem que entender que a palavra de Deus é a verdade. E ela é poderosa, se envolva com a palavra, leia a Bíblia. Existe um plano perfeito que Deus traçou para você. Não perca tempo. Ore, seja como Maria aos pés de Cristo. Ore todos os dias, leia a palavra. Não fique distraído com as coisas do mundo. O mundo passa com todos os seus desejos. A palavra de Deus nunca vai passar. Ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz, ela muda vidas. Então, o Senhor, por causa da palavra dele, operava sinais poderosos, maravilhosos. Pega Atos 2. Aleluia. Vamos. O Evangelho é muito simples. Se você, eu vou ler, o comecinho de Atos 2 começa a falar sobre a pregação de Pedro diante de uma multidão. E aqui diz que 3.000 pessoas foram batizadas, se converteram. E quando eles ouviam Pedro pregando e falando de Jesus. Porque tudo que você tem que anunciar é Jesus, o Salvador. Você tem que saber, Ele te salvou. Então você tem alguma coisa para falar para as pessoas da sua fé em Cristo. Então não tem que conhecer a Bíblia inteira. Você tem que conhecer o seu Salvador, ter a convicção de que você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Eu era uma pessoa que acreditava em tudo, eu também cria em Jesus. E também estava lá na minha estante, mas na minha estante tinha de tudo. Mas um dia eu li a Bíblia. Alguém me deu uma Bíblia. E quando eu li que Jesus guarda, Deus guarda a minha entrada e a minha saída. Ele é o guarda de Israel que não cochila, não dormita. Aquilo tudo perdeu valor para mim. Então não fique impressionado se alguém falar a Bíblia inteirinha para você. Esses dias falei com uma pessoa que ela disse, Rita, eu já li a Bíblia 46 vezes.
Só que ele não é batizado no Espírito Santo e nem queria saber sobre o batismo no Espírito Santo. Ele só leu. É salvo, glória a Deus, aleluia. Entendeu a base, a salvação, nome escrito no livro da vida, mas deixou uma grande parte, o maior presente, que é permitir que o Espírito Santo revele o plano perfeito que Deus traçou para você como cabeça da igreja. Ele tem uma função para você. Você não é sem função. Tem uma função, tem um chamado, tem uma instrução precisa para você. Não sei você, mas eu sou muito curiosa. Eu quero saber tudo, até o fim. Você também deveria desejar saber o que Deus planejou para você. Só tem um jeito: passar tempo com o Espírito Santo, permitir que Ele ore por você. Porque é na oração, no Espírito, que Ele vai revelando, Ele vai trabalhando. Porque Deus constrói pessoas. Nós estamos sendo construídos de dentro para fora. Versículo 42. Nessa noite eu termino em Atos 2, eu vou ler versículo 42. Depois a Marilis termina a reunião orando, aleluia, glória a Jesus. Ela ama orar e orar. Deus é bom. Aliás, todos nós amamos orar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. As pessoas convertidas, elas perseveravam na doutrina. Que doutrina é essa? A mesma doutrina de Cristo. Aquilo que eles aprenderam, doutrina, é um conjunto de ensinos. Os ensinos de Jesus, eles perseveravam nas instruções do Supremo Pastor da igreja, o cabeça da igreja. Você tem que perseverar nas instruções do Sumo Pastor, do Supremo Pastor da igreja. Ali você persevera. Na instrução dele para você. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque eram família. Como família você tem tudo em comum. Somos uma família, juntos. Anunciamos o reino do nosso Pai. Você não é uma denominação religiosa. Você é família, você está no aprisco do bom pastor que é Cristo. Só existe um batismo, uma só fé. Não existe outro. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Então não adianta, eu posso tentar por mim mesma acrescentar pessoas. Eu tenho que fazer uma porção de estratégias. Eu posso trazer um louvor maravilhoso, anunciar cada dia uma campanha, eu posso fazer uma porção de coisas. Mas é o Senhor da igreja, é Ele que acrescenta. Mas o que eles faziam para que Deus acrescentasse, para que o Senhor da igreja acrescentasse? Eles perseveravam na doutrina. Tudo que nós temos que fazer é perseverarmos na doutrina. Só isso, doutrina de Cristo. Entender que fomos salvos, não é só ser salvo, temos que crescer na nossa salvação. A oração em línguas é de extremo valor. Você tem que entender o poder dessa prática para você entrar no seu chamado, para você crescer. Porque o segundo passo, Jesus disse, vocês vão, fala sobre o novo nascimento, pergunta, tem que nascer de novo, por que é que tem que nascer de novo? Você nasceu pecador, tem que entrar para a família dos santos, em Cristo, ensinar como,
e depois ajudá-los a crescer e permanecer nesse crescimento, amadurecendo, não sendo para sempre criança, crescendo e amadurecendo em Cristo. Amém? Então a Marilis foi a vencedora nessa noite. Ô, glória! Ainda bem que eu tenho autoridade para chamar outro. Então, eu vou fazer a pergunta que Rita não fez. Você já é nascido de Deus? Você nasceu de novo? Você que está conosco na internet, você nasceu de novo? Você nasceu de novo, Takao? Você já tem seu nome escrito no livro da vida? Sua filha está com o nome escrito no livro da vida? Seus filhos? O seu esposo está com o nome escrito no livro da vida? Não me diga que você ama desesperadamente seu esposo e ele não nasceu de novo ainda. Nós chamamos, Pai. Então, a Igreja de Cristo que se reúne em Lindsay, que está conosco pela internet, coloque-se de pé, os nascidos de Deus. E vamos adorar aquele que deu a vida dele por nós. Aquele que não poupou esforço, que derramou a sua alma na morte, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. O seu cliente é mais do que um cliente. Ele é alguém que é alvo do amor do seu Pai Celestial. O meu pai contou com alguém para me achar. Eu fui achada por quem eu não procurava. Eu não procurava Jesus, mas Ele me achou. Ele me chamou, Ele me salvou. Salvou a minha casa, aqueles a quem eu amo. Me trouxe até aqui para conhecer você, para me reunir com você, para me alegrar com você. Porque o nosso Deus é bom, porque Ele cuida de nós, porque Ele tem prazer na nossa salvação. Ele tem prazer que a sua casa vai ser salva completa, do mais novo ao ancião. Amém? Pai, nós te adoramos por essa dádiva tão maravilhosa, Pai. O poder de se tornar filho de Deus. Aos que creem, o Senhor deu o poder de se tornar filhos de Deus. Nós cremos no poder da ressurreição, Pai. Nós cremos no Teu Evangelho santo e glorioso, Pai, que nos libertou do império das trevas, que nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, onde nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Verdadeiramente o Senhor nos cobriu com um manto de justiça, nos deu vida, nos deu graça, nos coroou de graça e de salvação. Oh, Pai, nós somos gratos. Com todo o nosso coração, nós te agradecemos por nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós passamos da morte para a vida. Te adoramos, Pai. Te bendizemos, Pai, porque conhecemos o poder da sua salvação. Tão doce, tão maravilhosa, plena e poderosa salvação o Senhor se fez para nós. Obrigado, porque há saúde para nós. Aqui há saúde para nós. Nesse lugar poderoso, nesse aprisco de salvação, há saúde para nós. Saúde abundante. Saúde abundante. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Pai, porque verdadeiramente o Seu Filho derramou a sua alma na morte, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Pai. Obrigada, porque os nossos dias na terra são plenos de paz e alegria.
Obrigada, Pai. Nós temos a satisfação de ter a vida do Senhor operando em nós, em cada centímetro do nosso corpo. Obrigada, Pai, por tão poderosa salvação, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Te glorificamos, Pai. Te exaltamos, Pai. Obrigada pela bênção do Senhor que nos enriquece. Obrigada, Pai, pela bênção do Senhor que nos enriquece. Obrigada, Pai, pela bênção do Senhor que nos enriquece. Te agradecemos, te bendizemos, em unidade de fé, Pai, no vínculo da paz, no poderoso nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia.